Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre as nossas vidas. Amém? Convido os irmãos a termos um momento de oração para darmos início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Os irmãos que puderem, se coloquem em pé. Pai amado, Pai querido, no nome precioso de Cristo Jesus, eu me achego em Tua presença nesta hora, ó Pai, te agradecendo por esse dia, ó Pai, te agradecendo por essa noite e pela oportunidade de poder ouvir mais e mais do Senhor, ó Pai. Te peço, ó Pai, que o Senhor venha perdoar nossos pecados, ó Pai, que o Senhor venha, ó Pai, nos ensinar, ó Pai, dia após dia, a compreender mais e mais a Tua vontade, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito venha revelar aos nossos corações a Tua vontade para nossas vidas, ó Pai. Que possamos ser cheios do Teu Espírito Santo, ó Pai, e andarmos de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Que o Senhor venha falar aos nossos corações essa noite, ó Pai, de forma completa, ó Pai, de forma verdadeira, ó Pai, para que possamos ter nossos corações transformados, ó Pai, nossos corações voltados ao Senhor, ó Pai, com o desejo de te servir mais e mais dia após dia, ó Pai. Recebe, ó Pai, o nosso louvor que será ministrado aqui nessa noite, ó Pai. Que o Senhor receba, ó Deus, como aroma suave no Teu trono, ó Deus. Que tudo que venhamos a fazer aqui, ó Deus, seja para louvar e bendizer o Teu santo e bendito nome, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus que eu oro e agradeço por tudo. Amém. Convido os irmãos para cantarmos o hino 389. Brilho celeste,
Amém. Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Leremos do 18 ao 25. 1 Coríntios, capítulo 1, dos versos 18 ao 25. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde os escribas? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O Senhor nos permitiu conhecer a Cristo Jesus, que é a nossa salvação, que é o poder de Deus manifesto para salvar as nossas vidas. Então nós somos privilegiados por esse dom, por essa graça. Muitos, como sábios, como entendedores, não conseguem compreender, mas a nós, homens simples, nos dado esse poder de conhecer a salvação através de Cristo Jesus. Vamos continuar louvando ao Senhor? Deus, né? Porque Ele tem nos renovado a cada dia. Nós temos visto a mão santa e poderosa sobre as nossas vidas, né? O sustento do nosso Senhor presente todos os dias conosco. Por isso nós podemos bendizer e louvá-lo, né? Todos os dias da nossa vida.
gente destina esse momento, Deus, te agradecendo, Deus, pelo privilégio, Pai, de estarmos aqui congregados, Deus, reunidos, Deus, para poder louvar e engrandecer o teu santo nome, Deus. Nós nos colocamos diante de ti nesse momento, Deus, consagrando esses louvores, Pai, diante do teu trono de graça, Deus. Pedimos, Pai, que nessa noite, Deus, o Senhor venha, Pai, está falando, Pai, aos nossos corações, Deus, que o Senhor esteja, Deus, nos quebrantando, Deus, nos preparando para a mensagem, Deus, que vai ser pregada, Deus. Nós te pedimos, Deus, para que o Senhor, Deus, esteja trazendo compreensão, Deus, discernimento, Deus, e que tudo que for dito aqui hoje, Deus, possa ser compreendido, Deus, possa ser guardado, Deus, e se for, Pai, para a honra e glória do teu nome, Deus, espalhado, Deus, por entre outras pessoas, Deus, se assim for da tua vontade, Pai. No nome santo de Jesus, Deus, eu oro nesse momento, Deus, te agradecendo, Deus, te louvando. No nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a graça e a paz de Jesus Cristo. Amém? Como foi dito alguns domingos atrás, a nossa irmã Andréia e o Jorge vão se casar no dia 19 de setembro, a partir das 19 horas, lá na primeira igreja de Machado, né? E nós precisamos falar que os irmãos, por favor, entendam este momento, que os irmãos estão vivendo, um momento também que nós estamos, porque, pelo que me consta, a igreja cabe somente, no máximo, 100 pessoas. Então, alguns tempos atrás, a igreja ali era mais ou menos a lotação de 450 pessoas aos domingos, mas por conta dessa pandemia foi reduzida para 100 pessoas no máximo. Então, ela pede para que os irmãos, por favor, entendam, né, esse momento e continue orando por eles, para que eles sejam abençoados, né, como já estão. Então vamos nos colocar em pé e abra sua Bíblia, por favor, no livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus capítulo 12, os versículos 12 a 17. Hebreus 12, 12 a 17. Hebreus 12, 12 a 17. E assim diz a palavra de Deus: por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós queremos te dar graças, render glórias que somente é devido ao Senhor. Nós queremos nos humilhar diante da presença do Senhor, reconhecer que nós não somos nada diante do Senhor, que nós somos limitados, que muitas vezes nós não sabemos lidar com as diversas situações. Mas nós te pedimos que a tua graça, a tua misericórdia nos acompanhe em todos os momentos da nossa vida. Queremos entregar nas tuas mãos essa semana e te pedimos que o Senhor possa estar nos abençoando, que o Senhor possa estar nos mostrando a vontade do Senhor, que o Senhor esteja aquietando os nossos corações diante da presença do Senhor e que nós possamos estar entendendo os planos do Senhor para as nossas vidas. Te pedimos que teu Santo Espírito continue falando aos nossos corações e que o Senhor nos desafie para que nós possamos ser conhecidos como pessoas que realmente praticam a tua palavra e que testemunha de Jesus Cristo. Para a honra e glória do nosso Deus é que nós oramos já agradecidos. Amém. Assentai-vos.
Irmãos, esse ano nós todos fomos pegos de surpresa. Isso porque o ano passado, creio eu, que nós não imaginávamos o momento em que nós estamos vivendo agora. Isso porque você sabe que o brasileiro, é típico do brasileiro, ficar protelando, ficar enrolando com as coisas. E mesmo nós vendo o que estava acontecendo nos outros países, como China, como Coreia, nós achávamos que isso não iria chegar até nós. Mas chegou. Chegou e não foi em março, não. Há quem diga que isso já estava circulando no Brasil há um bom tempo e nós não demos conta dessa dificuldade que nós estamos vivendo. Há quem diga que os primeiros casos aconteceram lá em janeiro, mas em março a bomba estourou, principalmente quando a OMS declarou que estávamos vivendo uma pandemia, ou seja, uma endemia global. E a bomba estourou em março. E mais precisamente aqui em Machado, a bomba, entre aspas, estourou em uma terça-feira, em que nós fomos para o nosso grupo de oração, para a nossa reunião de oração, meio que perdidos. A gente não sabia o que estava nos reservado. Porque numa terça-feira igual a tantas outras, nós acessamos o site da prefeitura e foi dito o seguinte, que a partir do próximo dia, as pessoas não podiam circular na cidade e que somente os serviços essenciais iriam funcionar. Ficamos perdidos, de uma hora para outra, de uma hora para outra. E aí veio aquela classificação totalmente maluca, que até hoje a gente não sabe direito, né, o que é cada uma delas. Aí se falou bastante em quarentena, isolamento social, distanciamento social, e até hoje tem confusão quanto a isso, que a gente não sabe, na verdade, esses termos. O que a gente sabe é que a gente precisa tomar conta e tomar cuidado com algumas situações, a gente precisa tomar cuidado com aglomeramento, a gente precisa tomar cuidado com as regras de higiene. A gente sabe que nós precisamos e devemos usar a máscara. Alguns outros exageram, colocam até protetor facial, mas cada um faz aquilo que realmente acha que deve ser feito. E junto com tudo isso, veio alguns outros problemas, algumas outras dificuldades. Junto com esse distanciamento social, veio uma autocarga de estresse, em que as pessoas ficam nervosas, as pessoas ficam ansiosas, medo, alguns chegam até a ficar paralisados, imóveis, não sabem o que faz. Junto com esse distanciamento social, veio aquela sensação de abandono. Nós estávamos acostumados, né, com a bênção de estar na igreja às quartas-feiras, às sextas-feiras, às terças-feiras nos grupos de oração, sábado, domingo, 2 vezes, de manhã e à noite, de manhã na escola dominical e no culto à noite. E de uma hora para outra a gente não podia sair de casa para nada, só podia ir na farmácia, ir no açougue, ir no mercado. E muitos se sentiram abandonados, principalmente aqueles que não têm família, que vivem sozinhos. E junto com tudo isso, também veio aquele sentimento de injustiça. Injustiça porque às vezes nós olhamos para as pessoas e as pessoas não estão nem um pouquinho preocupadas com isso,
A gente vai no banco, está um do lado do outro, né? A gente vai no mercado, as pessoas gostam de ficar próximas e às vezes a gente precisa, né, colocar, né, um distanciamento à força. A gente precisa dar um toque, olha, tem que respeitar aqui as marcações. E a igreja também teve que se adaptar ou se readaptar a tudo isso. Teve as chamadas lives, que são os cultos ao vivo. E aí tem uma grande dificuldade, porque quem não tem internet boa, a internet fica caindo direto e os cultos ficam se interrompendo. E muitas vezes os crentes desistem, né, de assistir por conta de diversos problemas técnicos. Nós, particularmente, optamos por cultos online que disponibilizamos no YouTube. Fizemos o melhor, tentamos, né, fazer o melhor possível. Nós fazemos o que dá para fazer, porque a gente também precisa tomar cuidado, né, quanto à saúde, né, tanto individual quanto da própria família. A gente não pode investir financeiramente. Então o que nós fazemos? Usamos lá o nosso próprio celular, usamos a iluminação, usamos a nossa mesa de som, usamos o equipamento que nós temos. Por quê? Porque nós não sabemos até quando isso vai durar e a gente também não pode ter uma despesa financeira. E esse culto online, às vezes pode parecer fácil, principalmente para quem está assistindo, né? É fácil, é até cômodo. Mas vou falar uma coisa para você: não é fácil. Não é fácil você pregar para uma câmera. Não é. Não é fácil porque exige algumas coisas. Algumas técnicas, para algumas pessoas são simples, mas para nós que somos leigos é difícil, é complicado. Exige uma iluminação boa, uma iluminação adequada. A gente precisa tomar cuidado com as palavras que nós até mesmo usamos. A gente precisa tomar cuidado também com enquadramento, né? E o Diego fica ali, né, tentando enquadrar da melhor forma possível. Isso porque a gente não pode também poluir, né, o cenário, entre aspas. Então a gente precisa de foco para gravar os cultos. Esses dias, quais têm sido realmente os seus objetivos? Quais são as verdadeiras intenções que estão presentes aí no seu coração? A gente precisa de foco e nós precisamos também de coragem de colocar o nosso joelho no chão e orar pedindo assim: Senhor, que o Espírito Santo mostre para mim, que o Espírito Santo sonde o meu coração, para que o Senhor me mostre realmente qual tem sido o meu alvo. Qual tem sido o meu alvo no meu dia a dia? Qual tem sido o meu alvo na família? Qual tem sido o meu alvo no meu trabalho? Qual tem sido o meu alvo na vida social? Qual tem sido o meu alvo também na minha vida de estudos? Qual tem sido realmente o nosso alvo? Qual o nosso alvo quando nós estamos trilhando a caminhada cristã? O que Deus quer falar aos nossos corações? Deus quer falar aos nossos corações que o momento é urgente, o momento é o momento para a gente despertar. É o momento para a gente despertar, porque infelizmente muitas pessoas estão dormindo eternamente em berço esplêndido. É tempo da gente despertar. E é tempo da gente mudar alguns focos na nossa vida e na nossa caminhada cristã. Porque é tempo, o momento é urgente para a gente buscar o fortalecimento que vem do Senhor. Se você ler um pouco mais anteriormente aí no livro de Hebreus, mais precisamente o capítulo 12,
você vai perceber uma coisa, que o autor aqui fala de algo que muitas pessoas nos dias de hoje não gostam de ouvir muito não. Disciplina. Hoje, infelizmente, as pessoas, inclusive cristãos, membros de igreja, não gostam de ouvir isso, disciplina. Mas a disciplina não é de qualquer forma. A disciplina precisa ser exercida no Senhor. Os pais, quando eles precisam fazer o uso da disciplina, e há quem diga aí que o uso da disciplina hoje precisa ser repensado, precisa ser adaptado aos tempos modernos, em que diz que você tem só que conversar com a criança, porque só com a conversa você consegue adequar novamente o comportamento de uma forma sadia, que não é mais necessário você fazer o uso da varinha, a varinha do Senhor, que os irmãos sabem muito bem o que nós estamos falando. Só que se a gente for analisar, quem tem aí uns 30, 40 anos aí, sabe muito bem o que é uma disciplina, ou quais eram, né, as disciplinas que os nossos pais utilizaram. Eu creio que cada um de nós foram disciplinados. E eu creio também que em raros casos não houve complexados. Talvez sejamos complexados com outras coisas, né? Mas geralmente você não vê uma pessoa que é complexada porque apanhou no passado, ou que o pai fez uso da disciplina. Então o problema não é a disciplina, mas o problema é como que a disciplina realmente é realizada. E falar isso na igreja, sobre disciplina hoje na igreja, é também complicado, porque nós vivemos aqui na cidade de Machado, e nós temos diversas igrejas aqui, só nessa rua, diversas igrejas. Então é comum uma pessoa ser disciplinada em uma igreja, numa comunidade de fé, ou até mesmo nós, como conselho, como igreja que vive a palavra de Deus, ou que tenta viver a palavra de Deus, pode ser que nós disciplinemos alguém e essa pessoa talvez não goste da forma como a disciplina foi administrada, e simplesmente a partir da próxima semana está sentada em outro banco de qualquer outra igreja aqui da cidade, ou até mesmo fora da cidade, não conta o caso, não sabe que o pastor que acolhe ou a igreja que acolhe não sabe o que aconteceu, e passa por isso mesmo. Então é difícil nos dias de hoje fazer uso da disciplina, mas a disciplina no Senhor e a disciplina no amor, para corrigir as pessoas que muitas vezes estão distantes dos caminhos do Senhor. Toda e qualquer disciplina no primeiro momento entristece, é verdade, entristece mesmo. Entristece até mesmo o conselho que faz uso dessa ferramenta de correção. Mas a pessoa também, alvo de disciplina, pode ficar chateada, triste no primeiro momento. Mas a disciplina é para refletir acerca da nossa vida, refletir para que as pessoas corrijam os descaminhos da vida. Mas infelizmente muitos desanimam, muitos se afastam de Deus, muitos se vitimizam dizendo o seguinte: eu não merecia tudo isso, eu não merecia que fizessem isso. Mas por quê? O que nós queremos falar aqui? O que nós queremos falar é simples.
Isso porque no tempo lá dos hebreus, muitas pessoas que haviam sido disciplinadas estavam com as mãos descaídas, como diz o texto bíblico. Os joelhos estavam vacilantes. As pessoas não conseguiam ficar de pé. Talvez fisicamente sim, mas não espiritualmente. Na verdade, o autor de Hebreus, ele está retratando aqui que nos dias deles tinha muitas pessoas exaustas, cansadas, desanimadas, se sentindo injustiçadas, tristes. E aqui o autor diz: olha, vocês precisam restabelecer as mãos que estão caídas e decaídas. Vocês precisam se aprumar. Vocês precisam buscar o fortalecimento dos joelhos. Vocês precisam voltar aos caminhos do Senhor. E na verdade, o fortalecimento do Senhor é isso. É você voltar aos caminhos do Senhor. Porque quando nós estamos buscando a Deus, quando nós buscamos o fortalecimento em Deus, o que vai acontecer? Nós vamos nos refugiar nele, nós vamos perceber que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, momento bem presente nas horas da dificuldade, nas horas da tribulação. Então exige da nossa parte que nós estejamos atentos na caminhada cristã. O que o autor de Hebreus está querendo dizer para a gente é: cuidado, cuidado. E pensando nisso, o apóstolo Paulo diz o seguinte: aquele que pensa que está de pé, o que acontece? Cuidado para que não caia. Cuidado. Atenção. Nós não somos melhores do que ninguém. Todos nós estamos propensos a tropeçar na caminhada cristã. Todos nós estamos propensos a tomar alguns atalhos na nossa vida. Isso porque muitas vezes a gente está lá firme na nossa caminhada com Deus, e aí vem as artimanhas do inimigo, o inimigo lança algumas iscas para nós. Muitas vezes o inimigo nos dá sugestões: bobagem você continuar essa caminhada, bobagem. Olha, tem aqui um atalho, aqui tem uma vida mais fácil, aqui tem uma vida mais tranquila, vai nessa aí. E infelizmente que nós percebemos que em toda essa dificuldade, em toda essa pandemia, o inimigo tem trabalhado bastante. Eu estava vendo hoje, coincidentemente, um status de um dos contatos, e dizia o seguinte: olha, tem mais ou menos 5 meses que há crentes que não sabem o que é um culto numa igreja presencial, mas também tem muitos crentes, entre aspas, tem muitos crentes por aí que não sabem o que é um culto nem online e nem presencial. E aí eu fiquei pensando, quantas pessoas que podem estar realmente nessa situação? Anestesiadas. E aí depois, geralmente as pessoas assim colocam a solução para o problema onde? Não, a solução vai estar numa vacina, a solução está no medicamento, a solução está na vacina lá da China, a vacina da Rússia, a vacina que talvez aqui a gente está tentando desenvolver também, porque... E acha que o problema, a solução vai ser um medicamento, vai ser uma vacina. E quando isso passar? Quando isso for do passado?
Qual vai ser a próxima desculpa para as pessoas se afastarem dos caminhos do Senhor? Então o alerta aqui do livro de Hebreus é o seguinte: cuidado, cuidado que a sua mão pode descair, a sua mão pode enfraquecer, cuidado, o seu joelho pode bambear. O alerta aqui aos Hebreus está querendo dizer para a gente o seguinte: cuidado com a sua vida espiritual, cuidado com a sua vida cristã, cuidado com a sua caminhada com Deus, cuidado. É hora da gente despertar, é hora da gente se fortalecer mais e mais no Senhor. E o fortalecimento não é somente para quem está fraco, não. Isso porque não pense você que o atleta ou os atletas, eles só se exercitam quando eles vão jogar, quando eles vão participar de uma atividade esportiva, não. Eles precisam se exercitar quando? Todos os dias. Todos os dias. E também é assim com a nossa vida também com Deus. A gente precisa exercitar os nossos músculos espirituais todos os dias, todos os momentos. E fazendo isso, irmãos, nós seremos fortalecidos no Senhor. Qual tem sido o seu foco na sua carreira cristã? É tempo da gente buscar Deus. É tempo da gente buscar Deus de verdade. A gente sabe que na caminhada cristã, vez uma hora ou outra, nós topamos com situações que querem nos tirar a paz. Isso é normal. Mas aí, a gente precisa perceber o seguinte: que a gente precisa seguir a paz à medida do possível. Seguir a paz com todos, a santificação com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o apóstolo Paulo, pensando nisso, acerca da paz, ele diz o seguinte: tende paz uns com os outros, mas também tende paz na medida do possível. Isso quer dizer que há momentos que a paz depende de mim, e eu preciso buscar e trabalhar pela paz. Há momentos que a paz não depende de mim. E o que eu faço? O que eu faço quando as pessoas à minha volta ficam cutucando para tirar a minha paz? O que eu faço? É simples. Talvez o conselho seja traumático, mas distancie. Não precisa brigar, não precisa falar nada. Distancie. Na medida do possível, tende paz uns com os outros. E quando não depende de você, quando o outro fica te cutucando, quando o outro fica te acusando, a melhor coisa que tem é você se afastar um pouco. E aqui o autor diz o seguinte: que a paz é aliada com a santificação. E aqui o autor aos Hebreus, ele vai dar um exemplo de um homem, um exemplo bíblico, e vai mostrar para a gente que esse exemplo bíblico, a disciplina foi necessária na vida desse homem, mas esse homem, vamos dizer assim, parece que estava com a sua mente cauterizada. Esaú aqui, ele é chamado como? Esaú, ele é chamado como impuro ou profano. Aos olhos de Deus, Esaú era impuro e profano. O que significa? Se a gente for analisar a vida de Esaú, parece que Esaú tinha uma vida boa, uma vida até mesmo exemplar. Porque se a gente for relembrar lá, o que está presente em Gênesis 25, versículo 27, a gente vai perceber que Esaú parece que é gente boa. Parece que é gente boa. Esaú é um exemplo de um homem trabalhador.
Esaú é um exemplo de um homem caçador, homem do campo, plantava, colhia, sabia fazer o uso da terra, homem simples, não tinha muito luxo não. Ele era primogênito da casa de Isaac. O que é primogênito? Era o primeiro filho e o filho principal. Faltando o pai, quem que tinha que assumir a bronca? Esaú precisava assumir a liderança na família. Mas a gente começa a analisar a vida de Esaú, a gente vai perceber o seguinte: que Esaú, ele não se preocupava muito com a vida com Deus. Esaú começou a viver para o mundo. Esaú deixou que os desprazeres do mundo fizessem morada no seu coração. Diante de Deus, Esaú foi reprovado e era reprovado, porque não tinha tempo para Deus. Talvez ele tinha tempo para tudo, tinha tempo para caçar, tinha tempo para trabalhar, tinha tempo para cuidar da terra, tinha tempo para arar a terra, para semear a terra, tinha tempo para colher, tinha tempo para tudo, mas não tinha tempo para Deus. E eu penso aqui que a última gota de profanação de Esaú foi ter ele desprezado a primogenitura. O que isso significa? Significa o seguinte: eu renuncio às promessas de Deus na minha vida. Isso é forte, irmãos. Eu renuncio às promessas de Deus. Ignorou as bênçãos de Deus, ignorou os privilégios das promessas do Senhor. E um dia ele viu Jacó com um pão cheiroso, um pão aparentava estar gostoso, um prato de guisado junto com lentilhas. Eu imagino que a boca encheu e trocou a primogenitura por um bocado de pão e um prato de lentilhas, como está lá na palavra de Deus. Trocou o eterno pelo terreno. Trocou o eterno por algo passageiro, por algo que estraga. Trocou o eterno para viver longe dos caminhos do Senhor e não fazer mais a vontade do Senhor para a sua vida. Sabe, irmãos, vivemos tempos semelhantes a esses, viu? Isso porque é o tempo oportuno para a gente buscar a Deus de todo o nosso coração. E esse é o tempo para a gente tomar cuidado, porque o inimigo ainda nos dias de hoje, ele prepara para a gente um banquete, coloca uma toalha bonita, coloca um prato bonito para a gente, coloca talheres, e muitos estão brilhando, mas gostamos, e oferece para nós. Vai. Se fosse adaptar e falar os dias de hoje, o inimigo muitas vezes fala para a gente o seguinte: vai aí e coloca. E muitas vezes nós ficamos salivando, né? Porque nós somos atraídos pela concupiscência dos nossos olhos. E o inimigo tem feito isso. Coloca diversos pratos de lentilha diante da nossa presença, com aquilo que nós mais gostamos. Para quê? Para que a gente caia, para que a gente deguste esse prato e para que a gente se volte para com as coisas de Deus, para que a gente volte as costas para a palavra de Deus. Esse é o momento da gente ter foco, buscar o fortalecimento do Senhor, buscar a Deus de verdade, colocar Deus em primeiro lugar realmente na nossa vida,
E é tempo também da gente desabrigar algumas coisas dos nossos corações, principalmente a amargura, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Deus deseja que nós cultivemos a santidade. A nossa aspiração, o nosso desejo maior, o nosso foco precisa estar andar na presença do Senhor. Não andar de qualquer jeito, mas andar de acordo com a própria palavra de Deus, cumprindo a palavra de Deus, colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida, tendo a Bíblia como regra de fé e de prática na nossa vida, e cumprindo aquilo que Deus requer, porque como nós cantamos nessa noite, peregrinando por sobre os montes, porque nós estamos a caminho da morada eterna. E à medida que nós caminhamos, nós nos deparamos com situações que o inimigo quer nos desviar dos caminhos do Senhor. Em muitos momentos o inimigo coloca situações na nossa vida que quer nos levar à ruína, que quer levar o nosso coração e plantar no nosso coração uma sementinha da amargura, aquele ressentimento que não sai da nossa cabeça, que faz morada no nosso coração. Calvino diz o seguinte, que ninguém pode impedir que o pássaro passe sobre a nossa cabeça. Ninguém pode impedir. O passarinho pode passar em cima da nossa cabeça, não tem problema. Só toma cuidado com algumas coisas, né? Mas não tem problema. Tirando isso, não vai fazer nenhum mal para a gente. Mas ele dizia o seguinte: ninguém pode impedir que o pássaro voe sobre a sua cabeça. Mas você deve impedir que os pássaros façam ninhos na sua cabeça. E aqui o livro de Hebreus, ele está dizendo mais ou menos isso para a nossa vida. A gente não pode impedir que a pontinha de amargura nasça no nosso coração. Às vezes pode até acontecer, principalmente quando nós fomos injustiçados, quando nós ficamos tristes, chateados, ressentidos com tantas e tantas coisas, de tirar do nosso coração toda e qualquer raiz de amargura, porque a amargura é complicada, e nós temos muitos desafios também a serem vencidos, tantos e tantos, mas esse momento é o momento da gente despertar, é o momento da gente buscar as coisas que são lá do alto. É tempo da gente buscar o fortalecimento que vem do Senhor. É tempo da gente se dobrar aos pés do Senhor e buscar Deus de verdade. É tempo da gente tirar do nosso coração tudo aquilo que não faz sentido com o nosso caminhar com Deus, porque nós estamos a caminho das moradas celestiais. E esse é o tempo, infelizmente, que tem muitas pessoas assustadas por aí. Tem muitas pessoas assustadas. Mas na verdade, se nós reconhecemos a Jesus como Senhor e Salvador de verdade na nossa vida, se nós caminhamos com Deus, se nós nos refugiamos em Deus, não tem o que temer. Não tem o que temer. Para as pessoas que andam assustadas no dia a dia, o que a palavra de Deus nos orienta é simples: busque refúgio no Senhor, se coloque diante do Senhor, que mais cedo ou mais tarde tudo isso vai passar, tudo isso vai ser retirado do seu coração. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça dia após dia, que nós possamos estar acordando para a vida e que nós possamos continuar a nossa caminhada com Deus, porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Porque o principal nós temos, a presença de Deus na nossa vida. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque a presença de Deus é suficiente para a nossa vida. E quando Deus é o nosso pastor, não há mais nenhum sentido para a gente temer esse mundo. Porque mesmo que nós deixemos esse mundo, nós seremos recebidos na morada celestial. E nós viveremos para todo sempre da presença do Senhor. O mundo é passageiro, mas a vida com Deus é eterna. Que Deus nos abençoe e que Deus dirija o nosso caminhar dia após dia. Então vamos nos colocar em pé e vamos louvar ao Senhor com o cântico.
te louvamos nessa noite, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós te agradecemos pela maravilhosa graça de te pertencer, Senhor. Nós te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua misericórdia que tem se derramado sobre as nossas vidas a cada dia, Senhor. Nós temos visto, ó Deus, o teu amor sobre nossas vidas, ó Pai, o teu amparo, ó Pai, em meio à tribulação, em meio aos tempos difíceis que nós temos vivido, ó Deus. E é por isso que nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome, ó Pai, porque nós reconhecemos a tua grandeza sobre nós, Senhor. Nós reconhecemos o teu cuidado sobre nós, Pai. Nós te adoramos em espírito, nós te adoramos em verdade. Nós queremos consagrar este culto, ó Pai, ao Senhor. Nós queremos consagrar os nossos louvores ao Senhor, Pai. Que a nossa vida a cada dia, Senhor, seja para a honra e glória do teu nome, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, a manter o foco. Nos ajude, ó Pai, a manter a nossa fé viva, Senhor, no meio desse mundo. Que a cada dia nós possamos ver o Evangelho vivo, ó Pai. Que a cada dia nós possamos manter a tua igreja viva. Não só nos nossos corações, ó Pai, não só na nossa mente, mas fisicamente com os nossos irmãos, propagando o Evangelho do Senhor, Pai. Nós esperamos a tua vinda, nós esperamos pelo Senhor, e é por isso que nós entregamos o nosso coração a Ti, para que a nossa esperança seja renovada a cada dia sobre nós, Pai. Seja sobre as nossas vidas, ó Pai, nessa noite, engrandecido seja o nome do Senhor, Pai. Que nossa semana seja uma semana abençoada, que nossa semana seja uma semana debaixo da Tua graça, do Teu cuidado. Ó Pai, que em nome de Jesus nós possamos ser exemplo, nós possamos ser testemunhos, ó Pai, onde nós estivermos. Louvamos e agradecemos o Teu nome, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja convosco e com todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra e desde agora para todos sempre. Amém.